pessoal, terça-feira, 27 de agosto, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com análise das notícias e os principais destaques do dia. Estamos ao vivo também pelo YouTube e Facebook, é só você escrever lá Rede TVT, participe com a gente, mande perguntas, comentários, dê like no nosso vídeo e compartilhe também. No WhatsApp o nosso número é o 11 99798 4042, acesse o catarse.me/TVT, que é nosso espaço de financiamento coletivo. Você pode ajudar a TVT nesse momento em que outras vozes são essenciais para o debate. Vamos para as notícias. Vaza Jato. Procuradores da Força Tarefa de Curitiba ironizaram a doença e a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Diálogos revelados hoje pelo site UOL mostram ainda que os procuradores levantaram suspeita sobre a causa da morte de Marisa Letícia e acusaram Lula de querer lucrar com a morte da esposa, do irmão e até do neto. No dia 24 de janeiro de 2017, Deltan Dallagnol escreve no grupo Filhos de Januário: um amigo de uma prima disse que Marisa chegou ao atendimento sem resposta, como vegetal. Januário Paludo comenta: estão eliminando as testemunhas. No dia 2 de fevereiro, a Taíde Costa Ribeiro posta a notícia da morte cerebral de Marisa e escreve: Marisa morreu. Laura Tesler responde: quem for fazer a próxima audiência do Lula, é bom que vá com uma dose extra de paciência para a sessão de vitimização. Carlos Fernando dos Santos Lima pondera: vamos ficar em silêncio sobre o fato. É esperar para ver como eles vão se comportar. Reação somente se passarem os limites. Ninguém ganha falando contra quem morreu ou contra a família. No dia 4 de fevereiro, Carlos Fernando posta notícia sobre a agonia de Marisa Letícia desde o dia da busca e apreensão da Polícia Federal em sua casa. Laura Tesler zomba: ridículo. Uma carne mais salgada já seria suficiente para subir a pressão. Ou a descoberta de uns dos humilhantes pulos de cerca do Lula. Só falta dizer que a Lava Jato implantou, 10 anos atrás, um aneurisma na cabeça da mulher. Milhares de pessoas morrem de AVC no mundo. Isso faz parte do mundo real e ponto. Januário Paludo escreve: concordo. A propósito, sempre tive uma pulga atrás da orelha com esse aneurisma. Não me cheirou bem. Laura Tesler posta no grupo a fala de despedida de Lula ao lado do caixão de Marisa Letícia. Num dos trechos, Lula dizia: quero que os facínoras que fizeram isso contra ela tenham um dia humildade de pedir desculpas. Antônio Carlos Welter comenta: ele devia tomar para si o que escreveu. Deltan Dallagnol escreve: bobagem total, ninguém mais dá ouvidos a esse cara. No dia 29 de janeiro deste ano, a notícia da morte de Vavá, irmão do ex-presidente Lula, chega ao grupo de procuradores. Deltan Dallagnol comenta: ele vai pedir para ir ao enterro. Se for, será um tumulto imenso. A Taíde Ribeiro Costa pondera: mas se não for, vai ser uma gritaria e um prato cheio para o caso da ONU. Eles iniciam uma discussão sobre se Lula deve ou não ir ao enterro do irmão, até que a Taíde escreve: ou, como disse um de nós, leva o morto lá na Polícia Federal, numa referência ao local onde Lula estava preso. Numa outra conversa, Antônio Carlos Welter opina: eu acho que ele tem direito a ir, mas não tem como. Januário Paludo escreve: o safado só queria passear e o Welter com pena. No dia 1º de março, o alvo do grupo é o neto de Lula, de 7 anos, que tinha falecido. Jerusa Viecili escreve: preparem nova novela de ida ao velório. A Taíde Costa comenta: putz, no meio do carnaval. Por conta desses diálogos, a defesa do ex-presidente Lula entrou hoje no STF com o pedido de suspeição dos procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato. Jair Bolsonaro apresentou condições para aceitar 20 milhões de dólares oferecidos pelo G7 para o combate a incêndios na Amazônia. O presidente francês Emmanuel Macron precisa se desculpar por supostos insultos. Pois é, hoje pela manhã, Bolsonaro foi questionado por jornalistas sobre o anúncio feito ontem pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, de que o governo brasileiro não aceitaria ajuda financeira. Vamos ver. Não, o ministro Onyx, o ministro Onyx falou, presidente. Então tá errado. Primeiramente, o senhor Macron deve retirar os insultos que ele fez à minha pessoa. Primeiro me chamou de mentiroso. E depois,
informações que eu tive, de que a nossa soberania está em aberta na Amazônia. Então você realmente, para conversar ou aceitar qualquer coisa da França, que seja das melhores intenções possíveis, ele vai ter que retirar essas palavras, né? E daí a gente pode conversar. Então não está o palavra. Bolsonaro também foi questionado sobre as ofensas que fez contra a primeira-dama francesa pelo Facebook e se ele ia se desculpar. Irritado, ele encerrou a entrevista. Bom, quem analisa as notícias hoje é o jornalista Silvio Catiabava, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Olá, Silvio, tudo bom? Tudo bem, e você, como vai? Tudo certo. Silvio, como você tem visto esse episódio todo envolvendo Macron e Bolsonaro? Olha, antes disso, me permita dar uma palavra sobre a questão do Dallagnol e dos procuradores. É realmente um escândalo. Está cada vez mais evidente que essas autoridades estão manipulando as suas posições em favor de uma posição política e, evidentemente, não é possível aceitar uma coisa dessa numa democracia. Eu acho que é mais do que pertinente pedir o afastamento deles e o questionamento dos julgamentos que fizeram no passado. Está mais que evidente que houve uma manipulação muito forte, né, em favor de uma posição de extrema-direita e de intolerância. Quanto à questão do Bolsonaro e do meio ambiente, é um escândalo mundial, né? Quem quiser ver todas as manchetes dos principais jornais do mundo, hoje em dia a pauta é o Bolsonaro e o seu comportamento em face da situação dos incêndios na Amazônia, né, e como ele tem se comportado no cenário internacional. É uma vergonha para nós não merecemos um presidente assim, e de fato o que está acontecendo é que são os madeireiros que exploram ilegalmente a madeira da Amazônia, os mineradores nas áreas indígenas, também ilegais, e os grileiros de terra, que estão avançando na Amazônia e queimando toda aquela área. Houve, inclusive, aquela nuvem que pairou sobre São Paulo, né, na segunda-feira passada, que veio das queimadas provocadas pelo Dia do Fogo, uma combinação de grileiros, de mineradores, especuladores, que ao mesmo tempo tocaram no Pará fogo em uma enorme extensão. É evidente que nós precisamos do apoio internacional. O dinheiro do Fundo Amazônia servia inclusive para o Estado fazer a fiscalização da Amazônia, e o que está se desmontando é essa fiscalização para dar livre passo a todos esses criminosos. Então, o que nós temos aqui é um governo compactuando com os criminosos, e já não é de hoje. Você pode pensar também na relação com as milícias, na morte da Marielle, você pode pensar onde é que está o Queiroz, você pode pensar, enfim, na cocaína do avião presidencial. Nós estamos vivendo comandados por uma gangue. É bem lembrado, como você disse, o Fundo Amazônia ajudava nessa questão da fiscalização. Ontem, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve no programa da Cultura Roda Viva e ele falou que não há fiscalização por falta de verba. Então, era uma verba importante. Hoje ainda sai a notícia que as bolsas do CNPq, mais de 80 mil bolsas, só podem ser pagas até agora o final de mês, até esse sábado, né, final de mês, porque em setembro não há dinheiro para fazer esse pagamento. Então, existe um problema de orçamento grave, enquanto isso, Bolsonaro recusa ajuda financeira por conta, e é bom explicar o que foi esse insulto, porque Macron disse que ele é mentiroso, porque ele disse que estaria se preocupando em relação ao meio ambiente, em relação ao clima, e depois, meses depois dessa afirmação que ele fez ao presidente francês, surgem as notícias dos incêndios na Amazônia. Então, não foi bem um insulto, foi uma constatação. Veja, eu acho que nós temos que dar um passo atrás para entender isso, né? Por exemplo, o corte das verbas das universidades públicas federais, que é drástico e vai paralisar as universidades e a possibilidade dos pobres acederem a esses cursos superiores, é da ordem de 3 bilhões, não chega a isso. E esse ano o Congresso aprovou uma medida que foi do governo Temer, de dar uma isenção de pagamento de impostos para a Shell,
para a British Petroleum, da Exxon, explorarem o pré-sal, na ordem de 50 bilhões de reais por ano. Então, eu diria, não é que nós estamos sem orçamento, nós estamos sem orçamento para o interesse público, porque os estudos recentes que apontam dados de 2017 dizem que as isenções fiscais, ou seja, a liberação do pagamento do imposto devido, soma 270 milhões no ano de 2017. É muito dinheiro. Imagine o que acontece com mais 20 bilhões no SUS, com mais 40 bilhões nas universidades. Nós íamos ter uma melhora sensível do tratamento da questão da saúde e da educação para quem mais precisa. Com certeza. Silvio, muito obrigada pela participação. É um prazer. Um abraço, Toda até hora mais. que for, estou à disposição. Até mais. Obrigada, até. Você que curte a TVT, contribua com o nosso financiamento coletivo, ajude a manter e fortalecer esse projeto. Acesse catarse.me/TVT, é só fazer uma assinatura super simples, entra lá no site. Bom, para todos, faz um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar sobre junho de 2013. Pois é, como junho de 2013 influenciou o momento político que a gente vive hoje e o ativismo que acontece hoje nas ruas. Vamos falar sobre tudo isso. Fica por aí, Bom para Todos volta daqui a pouco. Até já. Bom para Todos ao vivo de volta. Muitos analistas dizem que a atual situação política no Brasil é resultado, de alguma forma, das manifestações do ano de 2013. A gente vai entender isso hoje com dois pesquisadores do assunto. Estamos com a cientista social Ellen Elze, doutoranda em Sociologia pela Universidade de São Paulo e pesquisadora do CNPq, e o doutor em Sociologia pela USP, Rafael de Souza, pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigada por nos receber. E aí, faz algum sentido atribuir a situação política que a gente vive hoje a 2013 e a tudo que aconteceu naquele momento e as forças políticas que brotaram daquele momento? Começar com a Ellen. Claro. Bom, hoje já existe assim, um certo consenso dentre cientistas sociais e que 2013 teve um papel, sem dúvida, muito importante para a emergência de muitos grupos à direita. Acho que muitos deles participavam ali, eles não tinham uma identidade muito clara, ou muitos grupos participaram de uma forma mais dispersa, né? Eles não tinham uma organicidade, ou vários deles não tinham uma organicidade muito bem clara. E bom, 2013 acho que ele acaba tendo um papel de legitimação em vários sentidos, né? De certo modo, ele sinaliza para a população que os protestos em rua, acho que a ideia de levar a manifestação para a rua, teve um retorno positivo, né? Eles conseguiram verificar que mesmo quadros do Poder Executivo, eles acabaram cooptando, de certa forma, aquele movimento que estava nas ruas? Eu acho que teve, bom, em vários quesitos, o movimento ele foi bem sucedido, né? Sim. E de alguma forma aquilo virou um momento de efervescência criativa. Então, vários grupos que eles tinham uma participação em espaços, ainda não no espaço público, eles encontram ali um momento de... eles de alguma forma vão se coadunando e vão formando grupos que de alguma forma se conjugam em redes depois, então isso sem dúvida... Mexeu com as estruturas ali naquele momento. Sim. Até aquele momento, a gente não pode falar que existiam movimentos de direita conservadores constituídos, é isso? Ou existiam, só que eles não iam às ruas? Como entender esse momento, Rafael? Na verdade, eles existiam, sim. Eu compartilho um pouco da hipótese de que junho de 2013 ela é importante, sim. Mas acho que a gente tem que olhar um período um pouco para trás, para tentar entender de que maneira junho acabou impactando esses grupos, né? Na pesquisa que a gente está fazendo agora, a gente pôde identificar uma trajetória já relativamente longa de grupos de direita que já iam às ruas e outras arenas políticas para expressar a indignação contra
o governo petista, contra o suposto comunismo. Houve a formação já de uma espécie de esfera pública alternativa, ou uma contra-esfera, que também ajudava a disseminar informações, fóruns. Há uma formação já um pouco de longo prazo. Mas então não com ocupação de rua. Com a ocupação de rua. A gente já é. tem grupos que estão na rua pelo menos desde 2005, 2006, com o processo do mensalão. Esses grupos eram fracos, inexperientes em ir para a rua, usavam uma estética ainda vacilante entre as diretas já e uma estética um pouco... fazendo um pouco referência ao militarismo, mas muito pouco, havia pouca instrução de como ocupar as ruas de uma maneira efetiva para chamar um monte de gente, porque um protesto é uma coisa muito difícil de ser planejada, há uma logística de levar essas pessoas e ocupar grandes regiões, como a Avenida Paulista, enfim, a Praia de Ipanema, Copacabana, no caso do Rio de Janeiro, e isso demanda um aprendizado. Esse aprendizado, ele é anterior, na minha opinião, a 2013, e ele acontece concomitantemente conforme o ciclo vai... as crises políticas vão se acumulando, e aí esses grupos vão entrando mais na rua, vão tendo contato com outros tipos de manifestantes, e aí acontece um processo de aprendizado mútuo. Então a gente tem eventos de protesto da direita, tanto já em 2006, a gente tem uma marcha pela dignidade nacional, logo quando estoura o escândalo do mensalão. Sucessivamente, a gente tem o movimento Cansei, que é um movimento reduzido, mas há um esforço de aparecer para a esfera pública, para a arena, para o debate de um modo geral. E aí, a partir de 2011, 2012, com o julgamento do mensalão, esses grupos começam a se organizar um pouco mais. Em 2013, a gente também já tem o Fora Renan, que ele é anterior. Esses grupos, embora muito reduzidos, eles fazem um protesto na Avenida Paulista, né? Tem o Dia do Basta, que ele vem acontecendo em 2011, 2012, etc. Mas o que é muito... basilar nesses casos, nessa ocupação da rua, é o aprendizado. É a transmutação um pouco das formas de estar na rua e de se apresentar na rua. Mas esse aprendizado a partir do quê? A partir da incorporação de algo que estava sendo feito pela esquerda? Porque é o MPL que organizava, o Movimento Passe Livre que organizava naquele momento a manifestação. Esse aprendizado é com base em quê? Na verdade, não. Na verdade, a minha hipótese, agora no projeto que a gente está tentando trabalhar lá no SEBRAP, é a ideia de que eles traduziram estéticas e formas de mobilização da cultura popular brasileira e levaram para a rua. Então, o futebol, o carnaval, que eram um repertório de manifestação que a esquerda deixou um pouco de lado. Havia todo um debate nos anos 90 sobre a carnavalização da esquerda e houve uma tentativa da esquerda tentar aumentar sua credibilidade com outras formas de exibição no espaço público. Sim. Então, acho que há essa captura do imaginário nacionalista por parte da direita, que não vem tanto do MPL, etc., vem de um contato com um outro conjunto de imaginário nacional sobre como se portar nas ruas e como agir nas ruas. A gente pode dizer, Ellen, que a partir daquele momento em que movimentos de direita se unem à manifestação do MPL em 2013, de certa forma o movimento começa a se amplificar, a se ampliar, na verdade, porque é isso que a gente vê. Hoje a gente vê manifestações grandes da direita que, elas existiam antes, mas não com essa intensidade, com essa proporção, né? O que eles tiraram de lá que fez com que isso fosse progressivo e fosse aumentando? Eu acho que tem aspectos diferentes, né? Tem os movimentos que já iam para as ruas, o Rafael comentava, né? A gente tem, acho que você acabou não comentando, a gente tem também a Marcha pela Família, né? Que é um dos movimentos. Os movimentos contra o aborto. Então, muitos deles já iam para a rua e tinham uma visibilidade mais restrita. Sim. E
E ali, em 2013, acho que a gente tem assim, um momento em que os grupos convivem, isso é basicamente inédito, porque a polarização ela ainda não está tão bem clara, os atores não se identificam tanto até então, né? Acho que tem um momento em que tem pelo menos uma terceira fase ali durante os protestos de junho, onde começa a ficar mais claro, parte dos movimentos de esquerda, dos grupos de esquerda se retiram e muitos dos atores políticos que estavam ali na rua, eles ainda não tinham uma organicidade muito clara como parte dos movimentos que a gente vê hoje. Sim. Alguns, inclusive, se alçaram enquanto lideranças políticas a partir dali, né? Alguns outros, claro, eles já tinham uma organização bem mais longeva e ali em 2013 eles também identificam uma janela de oportunidade para levar para a rua e para dar uma visibilidade mais privilegiada sobre as pautas e as demandas de então. Mas eu acho que o que foi ficando mais claro é que depois de 2013 a direita ela entrou para disputar de fato os espaços da rua. Os espaços da rua, que antes isso era bem mais visto como quase apanágio da esquerda, né? Os grupos de esquerda, tanto que movimentos de rua acabou ganhando a pecha de badernas, de baderneiros, que eram atributos... Isso tem dedo da imprensa, inclusive, né? De fazer essa diferenciação. Sem dúvida. A imprensa foi um dos agentes, seja legitimadores num determinado momento, ou seja, desabonadores, né? Acho que uma certa... parte expressiva da imprensa também, né? Acho que esse é um dos momentos e claro, a partir de então, acho que esses grupos, ou mesmo esse movimento, essa movimentação na rua, ela ganha uma legitimidade maior e ela ganha se sinaliza para boa parte da população que até então não se identificava com esse tipo de repertório político, ou a ideia de ir para a rua, de protestar nas ruas, ela começa a entender como, eu acho que é um espaço legítimo, eu estou, de alguma forma, exercendo a minha cidadania. Sim. Eu vou para a rua, né? Sim. E tem, claro, o uso dos repertórios festivos, de alguma forma, união ou conciliação nacional, né? Em torno de campanhas, em torno do futebol, ou que é o negócio da camisa do time, do Brasil, de levar a camisa do Brasil, de fazer uma grande festa, de pôr o carro. É isso que você falou da cultura popular, né? Sim. De que eles conseguiram trazer mais gente para a rua a partir do momento que eles... Sim, é mais atrativo, né? Sim. À medida que eu acho que assim, foi interessante você falar da imprensa, porque ao longo do processo de junho, a imprensa foi classificando os manifestantes, segundo o modelo de comportamento dos manifestantes nos lugares públicos, né? Ali, os próprios ativistas ou esses manifestantes aderentes, avulsos, que vão entrando nas manifestações, vão procurando se colocar nessas caixinhas, nessas diferentes classificações. Daqueles que desafiam a imprensa de maneira mais asseverada e daqueles que estão procurando se adequar a uma espécie de ordem pública. Aí tem um pouco a importância do apelo a esses símbolos nacionais. Entende? É muito mais fácil você exibir uma dinâmica de ordem, de um comportamento ordeiro, respeitoso e, portanto, com credibilidade política para certos atores poderosos e importantes, quando você faz referência a esses símbolos, do que quando você os desafia. Ainda mais nas imediações, na imediaticidade da Copa do Mundo que está começando a acontecer. Então, é um momento onde o nacionalismo está brotando também. Sim. E é interessante notar que, de alguma forma, o que a gente foi percebendo depois de 2013 é que os grupos de direita eles foram muito bem sucedidos em associarem a ideia de pátria, de nação, aos grupos de direita, que é um elemento inconteste de poder de união, ou para disputar isso que se chama de opinião pública, né? Acho que cria... E, de alguma outra forma, os grupos de esquerda, ao contrário, eles abriram mão e viraram, de alguma forma, franco atiradores da ideia de
de pátria, enfim, de consenso em torno da pátria e da nação, tentando enfatizar sempre a ideia de como essa pátria é estratificada, de como as nações, de como a ideia de nação ela tenta de alguma forma, né? Ela é bem mais problemática porque ela tenta escamotear várias hierarquias, ou exclusão de vários grupos. Então, ao tempo em que os grupos de direita eles foram bem mais sucedidos em veicular, em manipular mesmo esse símbolo, que até hoje mostra a sua eficácia, né? A gente vê, bom, o slogan, a ideia do slogan "Meu partido é o Brasil", ele é muito eficiente, né? Daí surge essa polarização que a gente vive hoje. E ele consegue de alguma forma vender a impressão de que ele não é parte da polarização. Ele tem um interesse maior, um interesse em torno da pátria, quando na verdade ele está a serviço de um determinado grupo político, né? E daí a gente teve todos os episódios que levaram, enfim, ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff, eleição de Bolsonaro hoje. E daí agora, no final de semana, teve uma manifestação chamada pela direita e que foi tida como fiasco, porque reuniu pouquíssima gente. O que aconteceu com esse movimento que lotava as ruas e nessa última semana... antes disso, ainda teve um episódio bastante interessante, foi a briga de 2 movimentos da direita, numa manifestação anterior a desse final de semana. O que está acontecendo com os movimentos de direita você agora? Respondeu já um pouco, porque é muito difícil manter as pessoas na rua, né? Normalmente, o protesto ele é um evento raro, ele costuma ocorrer numa demografia muito reduzida da sociedade. Normalmente quem vai são jovens, pessoas que têm profissionais liberais, que têm maior flexibilidade de tempo. Existe uma série de estudos sobre isso, né? Existem pessoas que têm disposições biográficas a comparecer mais aos protestos, né? Ao a gente facilitar um pouco essa infraestrutura de protestos, a direita conseguiu capturar grupos maiores, né? Então vão famílias, idosos, isso ajudou a inflar esse número nas ruas, né? A própria ideia de deixar aberta a Paulista, você facilita toda a logística para poder conseguir agregar essas pessoas no momento do protesto. Agora, isso é difícil permanecer ao longo do tempo. As pessoas tendem a retornar às suas rotinas cotidianas, porque elas não conseguem permanecer mobilizadas a todo tempo. Essa é uma explicação, né? Essa é uma explicação de decaimento da mobilização. Eu acho que a outra razão... Isso de qualquer mobilização, sendo de direita ou de esquerda. De esquerda. Isso de direita ou de esquerda. Agora, existe um fato de que houve uma ruptura dentro desse próprio campo, né? As pessoas foram agora se posicionando em relação a diferentes dimensões do governo, diferentes lealdades e identidades começam a brotar. E sem esse arranjo organizacional de fôlego que havia de 2015 a 2016, fica difícil você dar credibilidade à manifestação, aos eventos, e aí fica difícil você chamar grupos familiares, pessoas de diversas extrações familiares, de diversas extrações populacionais. Então eu acho que é um pouco das duas coisas, assim. Tem um fato também de que fazer protesto a favor do governo também é muito mais difícil. Por mais que esse governo tenha suas próprias dificuldades e apresente sempre um novo ponto de debate, é mais difícil você levar as pessoas para apoiá-lo. Né? Então, a ideia, todo imaginário de protesto, ele é um pouco sempre pautado na ideia de que eu tenho a minha autenticidade enquanto um ativista que está contra um determinado conjunto de injustiças do Estado. Se você não consegue construir isso, fica difícil você levar as pessoas para a rua, entende? Foi por isso que o 20 centavos se tornou muito mais do que isso naquele momento. 20 centavos, né? A gente acabou vendo várias outras bandeiras, pautas, várias outras pautas. A respeito dos protestos do domingo também, foi bem interessante notar, porque bom, teve uma certa aglomeração maior, acho que principalmente em frente ao palanque do movimento nas ruas, que foi um dos principais grupos que estiveram envolvidos no chamado aos protestos, né? E bom, claro que um protesto a favor do governo de situação, como o Rafael comentava, ele tem um poder de mobilização menor, claro, e ele acaba tendo, em larga medida, um papel de
tentativa de reforçar a solidariedade do grupo, que de alguma forma ele está se mantendo como uma base fiel do governo Bolsonaro. Ele está sem dúvida entre aqueles 30% ali dos apoiadores, né, de até então. Por outro lado, vários dos grupos que tiveram encabeçando os protestos mais, aqueles protestos mais impressionantes, principalmente em 2015, né, da direita, muitos se retiraram em grande medida por causa desse racha da direita, o que é também muito... É muito fácil de esperar e prever, acho que principalmente porque no momento de decisividade política mais premente, como por exemplo o impeachment, é muito mais fácil montar blocos políticos, né? Depois cada um se divide, então você começa a ver... Tem um inimigo comum, né? Tem um inimigo comum, então tem, de uma certa forma, uma simplificação da lógica política, né? Cada um, de alguma forma, entende, só enxerga uma das cores no espectro político, e aí depois isso tende a se complexificar, né? Então a gente vê vários rachas entre vários grupos, até o ponto de um grupo que ter sido um grupo que chegou a ser uma das caras principais do movimento à direita, como o Movimento Brasil Livre, ele acabou sendo rechaçado nessas novas expressões, né, de protestos à direita, como eu cheguei a ver na Paulista, nesses 2 últimos protestos, né, então, de fato, tinha esse fator da disponibilidade biográfica. A gente via claramente que os protestantes de rua, em sua larga maioria, eram pessoas mais idosas, aposentados provavelmente, isso, já houve pesquisa que aferia isso. E bom, claro que não era somente isso, né? Mas de um lado a gente vê isso, assim, pessoas que estão de fato mais aferradas à pauta política econômica do governo, então a defesa muito clara do Guedes, né? No protesto anterior da reforma da Previdência, tudo isso, e agora em defesa da Lava Jato, então pautas econômicas, mais morais também. Pautas econômicas e morais, nesse caso. Da Lava Jato, por exemplo. Dos últimos protestos foi principalmente contra pelo veto do presidente a abuso de autoridade. Abuso de autoridade, exatamente, a ideia de que ele deve vetar tudo. Claro. E pró-Lava Jato, para que o Dallagnol seja indicado o novo procurador, né? A gente já volta com esse papo todo. Vou fazer uma breve pausinha, tá bom? Isso porque a gente vai falar de um outro assunto. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal julga hoje pedido de habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá. No dia 23 de agosto, em julgamento digital, esse mesmo HC foi negado. Sobre isso eu converso agora via web com o advogado criminalista Jacob Filho. Seja muito bem-vindo, Jacob. Tudo bom? Como vai, Thalita? Tudo bem? É um prazer enorme falar contigo. Prazer é nosso, Jacob. Jacob, explica pra gente. É provável que essa decisão do julgamento online, negativa desse habeas corpus, aconteça também no julgamento presencial da segunda turma? Olha, nós não conseguimos, é impossível você prever que haja uma negativa, que esse julgamento seja positivo ou negativo. Nós não conseguimos ter esta previsão, né? Tudo pode acontecer, o resultado é sempre imprevisível quando se trata de direito, né? Então, o que nós apostamos, o que a gente pensa, nós especialistas do direito, quando você analisa o que se tem ali, o que se veio a público, com as conversas que foram vazadas, com o que se pôde obter ali, quando você conversa com todos os especialistas, o que se tem em mãos é que está evidente que o ex-juiz e o atual ministro Sérgio Moro, por razões mais do que óbvias, está sim suspeito. Ele não poderia cometer, ele não poderia fazer o que de fato fez. As mensagens, então, divulgadas pelo Intercept Brasil e por, enfim, portais parceiros, essas mensagens vão pesar nesse julgamento de hoje? Olha, deveriam e devem pesar. Essas questões, a suspeição, a grosso modo, o termo técnico é suspeição, mas para que todos possam entender, Thalita, suspeição nada mais, a pergunta que se faz é,
para que todos os telespectadores possam entender o que se questiona é o seguinte: ele poderia fazer, enquanto juiz, ele poderia fazer o que fez? Um juiz pode pegar aquele que acusa. A gente tem que olhar para o judiciário. Quando se tem um juiz, você tem uma parte que acusa, você tem uma parte que defende e você tem uma que não é uma parte, você tem aquele que julga. Pode aquele que julga interferir, dar auxílio para aquele que acusa? Pode dar auxílio para aquele que defende? Vamos trocar o papel? Imagina que o Sérgio Moro chegasse para o advogado do Lula e dissesse: olha, advogado, o que você está fazendo está errado. Se você quer absolver o Lula, vá para tal caminho. Imagina como seria. Foi o que ele fez com aqueles que o acusavam. Não gostei desse caminho, Dallagnol. Não gostei, Deltan, do que vocês estão fazendo. Faça diferente, que eu vou fazer diferente também. Então, por razões óbvias, ele está suspeito, ou seja, ele não poderia julgar daquele jeito. Então, sim, as mensagens podem ser usadas para declará-lo suspeito. Jacob, supondo que a segunda turma declare Moro suspeito nessa ação, nesse habeas corpus do ex-presidente Lula, o que acontece? Declarando ele suspeito, isso não quer dizer que todos os processos da Lava Jato vão se perder, isso não quer dizer que todo o trabalho do ex-juiz Sérgio Moro vai se perder, se perderá. Não é nada disso que eu vejo as pessoas comentando, que toda a Lava Jato se perdeu. Não é nada disso. Quer dizer que no caso específico do triplex, que é o que está sendo levantado ali, naquele caso em específico, tudo que o Sérgio Moro fez, aquilo sim, aqueles atos em específico, aquilo se perdeu. Aquela condenação em específico não tem mais validade. A grosso modo, é isso que se diz. Lula seria solto nesse momento em que o julgamento fosse finalizado e positivamente pela suspeição? O que acontece com esse presidente nesse momento? Imaginemos que a segunda turma diga, olha, eu estou tentando usar termos não técnicos, sair do juridiquês, Thalita, para que todos possam entender. Pode ser assim para você? Muito melhor, eu prefiro. Tá bom. Então imaginemos que a segunda turma diga, olha, o Sérgio Moro foi suspeito naquele momento, tá tudo nulo. Ali eles vão adotar, tem duas coisas que eles podem fazer. Tá tudo nulo, então aquela sentença não tem validade, nós temos que colocar ele em liberdade. Como pode dizer, tá tudo nulo, vamos discutir a liberdade em um outro momento. Essas duas coisas podem acontecer. Finalizando esse julgamento da segunda turma, de alguma forma vai para plenário ou não? Vai para a turma toda ou não? Também podem acontecer as duas coisas. Não é matemático, o direito não é matemático. Então essas duas coisas podem acontecer. Pode ir para o plenário todo, para que todos julguem, como que é bem provável que isso aconteça. Se você fosse chutar o que vai acontecer, faz o exercício de futurologia, o que você acha que vai acontecer? Plenário, todos julgam. Mas com uma decisão já da segunda turma ou não? Vai desde o princípio para plenário? Desde o princípio para plenário. E sem data para isso acontecer? O Toffoli decide, ele como presidente, Sua Excelência, o eminente ministro Dias Toffoli, ele quem vai decidir se isso vai para plenário ou não. E daí iria em curto prazo, a médio prazo? Oi, repete. Perdão por interrompê-la, eu não ouvi. Isso seria em curto prazo, médio prazo, longo prazo? É ele quem decide isso. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal é ele quem coloca os julgamentos em pauta. Ele decide se a curto, longo prazo, é ele quem determina se isso acontece. Vamos aguardar então, né? Sim, vamos aguardar. Isso terá impacto. O que é interessante, Thalita, é que isso traz impacto não só na Lava Jato. Isso traz impacto em todos os processos penais do Brasil inteiro. O julgamento de prisão antecipada de segunda instância, se os juízes podem ou não, isso já vem trazendo. Nós, advogados criminais, os promotores, os posicionamentos que são adotados na Suprema Corte Brasileira, são adotados pelos juízes no dia a dia.
Isso reflete na sociedade como um todo. Isso já vem acontecendo. Então nós estamos aguardando, nós que somos pessoas que estão todos os dias nas cortes inferiores ou mesmo no Supremo Tribunal Federal, isso tem reflexo no cotidiano. A gente pode não parecer, a gente pensa só em Lava Jato, a gente pensa só no ex-presidente Lula e não consegue perceber que isso tem sim impacto nas pessoas que estão sentadas aí com você mesmo aí e comigo aqui, Thalita. Isso tem impacto no nosso dia a dia, isso muda o nosso cotidiano, na medida em que decisões tomadas pela Suprema Corte, e eu faço comparações simples, mas desde o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que foi medidas adotadas pela Suprema Corte, como isso, prisões antecipadas, recursos que a gente pode ou não adotar, tudo isso que a Suprema Corte faz tem reflexos no nosso dia a dia. Recursos que a Suprema Corte adota como válidos ou não, amanhã atinge você, a mim e todos nós. Vamos guardar essa decisão bastante importante, então, do Supremo Tribunal Federal. Jacob, muito obrigada pela sua participação e pelas explicações que você fez aqui no programa. Eu é quem agradeço o convite, foi com grande prazer que eu o recebi. Tenha um bom dia. Bom dia, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de deixar seu like, manda comentário pra gente também, se tiver alguma pergunta, posta aí que a gente bota aqui no estúdio. A gente vai fazer um rápido intervalo, bom para todos, volta daqui a pouquinho, até já. Bom para todos, de volta ao vivo. 8 em cada 10 moradores de São Paulo acham que a administração municipal é pouco ou nada transparente. O dado é da pesquisa Rede Nossa São Paulo e Ibope, divulgada recentemente. Quem traz os detalhes é a Carolina Guimarães. Toda terça-feira tem participação da Rede Nossa São Paulo aqui no Bom para Todos. Oi, Carolina, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Tudo ótimo. Sim, infelizmente esses resultados eles são um pouco preocupantes. A Rede Nossa São Paulo acredita que realmente a transparência aproxima o cidadão do poder público e também dá legitimidade à gestão e faz a democracia viável. Então, quando a gente tem 83% da população que fala que a administração municipal ela é pouco ou nada transparente, a gente fica um pouco alarmado, né? Vale ressaltar que quando a gente abordou o tema da transparência, a gente perguntou sobre gestão, metas e prestação de contas. E a maioria dessa população, né, esses 83%, eles têm renda familiar até 2 salários mínimos. Outro dado que vale ressaltar, que tem a ver muito com essa pesquisa, que são resultados da pesquisa de qualidade de vida que a gente fez em janeiro, questionando sobre a confiança nas instituições e também instituições que ajudam a melhorar a qualidade de vida. As subprefeituras, elas aparecem como últimas colocadas nessa longa lista. Ou seja, muitos acreditam que a subprefeitura deve ter mais espaço, porém elas não veem elas sendo realmente ativas e efetivas, né? A maioria, quando questionada quem é o seu subprefeito, não soube responder, apesar de mostrar que 72% da população gostaria de eleger seu subprefeito. Só que tem um porém aí, essa população que gostaria de eleger seu subprefeito, elas têm renda familiar de mais de 2 a 5 salários mínimos, então é uma pessoa mais bem informada. E o que acontece muito é que muitos dos subprefeitos, eles são apontados, então você não tem realmente uma transparência, né, não é alguém que vem, uma pessoa comissionada, que tem um processo seletivo assim, técnico, e aí você tem pessoas dentro dessa gestão que muitas vezes são servidores públicos que têm uma carreira longa, mas que de repente não tem muita motivação, então tem que estar ali. Eu falando com muitos amigos, ativistas e colegas e tal, e muitas pessoas têm muita dificuldade de trabalhar com essas subprefeituras, porque os processos eles não são claros, eles não são transparentes, então fica muito difícil você saber. Tem agora um novo mecanismo que chama Tô Legal, que é um mecanismo dentro das subprefeituras para você poder utilizar o espaço público, né, especialmente nos territórios das subprefeituras, que busca ter uma maior transparência, ou seja, então também o comércio informal consegue se formalizar, então outros utilizar o espaço público de uma
maneira comercial, você não precisa ter um contatinho, ou você não precisa, de uma maneira ou outra, ter uma voz política mais forte para conseguir realmente um resultado. Então, é triste, porque é muito interessante a subprefeitura como um órgão, uma instância, onde conhece melhor o seu território e pode responder de uma forma mais rápida, mas muitas vezes eles acabam sendo engessados e não podem tomar tanta decisão, né, no dia a dia, assim. E eu acho que o que essa pesquisa também aponta é que os entrevistados, quando questionados o que poderia ser melhorado, muitos falam que é a maior divulgação de dados e resoluções dos conselhos, porque tem prefeituras que têm conselhos, mas muitas vezes os conselhos são uma participação muito básica, no sentido de eu falo a informação, você fala a informação, mas realmente não tem um diálogo e uma construção. Então eu acho que é um pouco triste esses resultados, realmente. Sim. Eu vi que existe esse dado em relação aos conselhos municipais, que as pessoas colocam como uma das medidas que poderiam auxiliar na transparência, na discussão sobre a cidade, mas ao mesmo tempo tem uma outra listagem em que os conselhos municipais são mal avaliados, ou seja, eles precisariam funcionar melhor para talvez fazer alguma diferença, né? Sim, com certeza. Eu mesmo faço parte de um conselho municipal dentro de uma secretaria e muitas vezes esse diálogo, e não é só esse diálogo, mas, por exemplo, ter o subprefeito dentro dessas instâncias e ter uma retroalimentação de, ouvi isso e isso foi encaminhado, é muito importante. E quando você não tem isso, você acaba, a participação, ela é um ciclo virtuoso. Quanto mais você participa e mais vê participação também do outro lado, você participa mais, mas também quando você acaba, não vendo que o seu tempo está sendo algo útil para a gestão, você desanima e acaba ficando sem querer fazer nada. O que é interessante, porque a gente está vivendo num mundo onde a gente acha que todo mundo está participando, né? Com toda essa coisa de Twitch, de Facebook e tal. Mas a participação, ela vai muito além do que uma mensagem, correntes de WhatsApp, né? Ela é uma participação efetiva. E seria muito importante que os governos, depois de terem sido eleitos, de continuarem manterem esse espaço democrático, né? Sim. Muito interessante. Inclusive, tem bastante a ver com o que a gente está discutindo aqui sobre participação social e movimento de rua. Vamos ver se a gente consegue até fazer um link entre esses dois assuntos. Carolina, muito obrigada pela sua participação. Um beijo. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Até mais. Pois vamos retomar aqui a nossa conversa no estúdio. A gente está com a cientista social Ellen Elze, doutoranda em Sociologia pela Universidade de São Paulo, pesquisadora do CNPq, e o doutor em Sociologia pela USP, Rafael de Souza, pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Engraçado isso, porque a gente fala sobre a direita se manifestando nas ruas, mas com um governo que corta qualquer tipo de participação vinda da população, né? Então não existe essa ponte entre o que está sendo colocado na rua e o que está sendo gestado pelo governo. É isso mesmo? Bom, eu acho que a gente tem diferentes instâncias de participação, né? Sim. A atual gestão do governo federal, ele de alguma forma parece até incentivar uma participação, por exemplo, via mídias digitais, ou uma participação que vise abonar as práticas do governo, a linha Sim, política. mas tem um contraditório. Tem um contraditório, eu acho que em termos, mas a gente precisaria entender melhor qual que é a natureza da participação que é bem-vinda, né? Sim. Então, já na campanha eleitoral, ele deixava isso mais ou menos claro. Sim. Então, aquelas pessoas que estão na rua, os vermelhos, por exemplo, ele de alguma forma sinalizou que não haveria espaço, né? Sim. Então, uma participação que vá de encontro ao interesse do governo, ao que eles visam promover, eles acabam caindo na chave dos inimigos, ou de quem está querendo atrapalhar, das pessoas que estão querendo fazer barulho, que não são patriotas o bastante, não querem o bem do Brasil, né? Sim, eu concordo com a participação desde que corrobore com o que eu acredito e com o que eu estou fazendo, né? Agora, vamos falar sobre o contexto internacional, né? Porque um pouco antes de junho de 2013, de tudo que aconteceu aqui no Brasil, a gente teve episódios no mundo. Então, teve Primavera Árabe, teve o Occupy Wall Street, Estados Unidos. De alguma forma, isso interferiu no momento político aqui no Brasil em junho de 2013? Sim.
principalmente porque fornece modelos de ação nas ruas, mas acho também que, no caso desses movimentos internacionais, alimentou muito o Twitter, o Facebook, como estratégia de mobilização, de coordenação desses movimentos nas ruas, mas também de amplificação das imagens, né? Concomitantemente a esses eventos internacionais também teve um surto de mídia ativismo. Novos canais, novas formas de se viabilizar o que estava acontecendo nas ruas, né? Então você transmitir diretamente e amplificar isso e mostrar para o mundo, isso tem um efeito muito maior do que o modelo clássico em que só a grande imprensa fotografa, classifica e descreve aqueles manifestantes, né? Mas teve uma mudança na postura da imprensa ao noticiar também manifestações lá fora, porque lá fora eram manifestações positivas, a favor da democracia, enfim, enquanto as manifestações que aconteciam no Brasil naquele momento era de vândalos, de black blocs quebrando tudo na rua. Então, talvez isso tenha estimulado também uma parcela da sociedade a ir para a rua, não sei, Até um determinado momento, né? Porque tanto lá fora como aqui, né, eu acho que claro, a mídia quando noticia em vários episódios diferentes, né, noticia movimentos de massa ou movimentos muito expressivos na rua, muitas vezes eles ganham rapidamente o enquadramento de alguma forma participação democrática, as pessoas estão se expressando e elas estão fazendo história de alguma forma, né? Então quem se depara com algum tipo de... ou quem de alguma forma está recebendo aquela informação entende que a sociedade daquele país, aquela sociedade está mobilizada e que as pessoas não são passivas. Ao passo em que no Brasil, de um lado a gente tem um senso comum. Por muito tempo a gente veio reparando isso, né, de que a sociedade brasileira seria muito passiva, seria pouco mobilizada, e de outro, quando a gente verifica episódios ou eventos de mobilização, eles por muito tempo eles eram enquadrados na chave da baderna, da bagunça, dos vândalos, do vandalismo. Então, claro que eu acho que cotejar um pouco esses dois cenários, né, como se vê, como a gente percebe movimentos de rua fora do Brasil e no Brasil, acho que isso de alguma forma tem uma difusão de ideias, né, que eu acho que as ideias, claro, elas viajam muito, principalmente numa época tão conectada, né, como nunca antes. Então, claro, a gente verificar processos de mudança ou participação de vários grupos em outras sociedades, outros países, isso acaba tendo uma influência muito grande. Estimula, aqui. Né? Isso tanto para a direita quanto para a esquerda. Claro. Né? A gente sempre tende a ver esses grandes modelos internacionais sempre situado à esquerda. Então, o Occupy, a Primavera Árabe. Mas a gente também tem já mobilizações internacionais de direita já há algum tempo. Tem o caso do Tea Party nos Estados Unidos, manifestações contra o aborto na França em 2014, o surgimento de movimentos nacionalistas, ultraconservadores, o caso da eleição do Viktor Orbán, já de longa data, no leste europeu. Então, você vê esses modelos, eles estão circulando nos diferentes campos de ativismo, né? Sim. Agora, só para terminar, inclusive, que a gente está quase encerrando, a Ellen falou sobre o momento inédito que foi junho de 2013, de ter unido duas forças na rua. E daí eu li, inclusive, uma análise do jornalista do Bruno Torturra, que era da Mídia Ninja naquela época, que foi quando o Mídia Ninja explodiu naquele momento, e falando sobre as pessoas nem se reconhecerem ali como um lado com o outro. Estava todo mundo na rua ali, meio sem saber para onde ir. Vocês acham que esse momento pode voltar a acontecer? Porque a gente está numa polarização tão grande que eu não vejo de forma alguma isso voltando a acontecer num período curto de tempo. Num curto prazo, eu acho que é muito arriscado e até muito leviano fazer vaticínios no campo da política, mas eu acho que nesse aspecto dá para dizer que é altamente improvável que a gente volte a ver num curto prazo os dois grupos políticos dividindo o mesmo espaço, se não enquanto
oposição direta. Acho que mais ou menos o que a gente acabou vendo ali no Muro de Brasília, ou mesmo na Paulista, onde de um lado a gente tinha manifestantes disparando insultos e contra o outro lado. Então, eu acho que essa confusão assim dos espectros políticos, até porque já está bem mais claro que o lado... Essa polarização, de a fato. polarização, acho que ela já Mesmo porque os interesses políticos desses atores agora estão atrelados a justamente a manutenção dessas posições, né? Sim. A gente estava falando sobre a desmobilização, um dos fatores que eu esqueci de citar é justamente o fato de que alguns desses grupos foram para o Estado. Então, leva menos gente para a rua. Mas justamente porque eles foram para o Estado, é necessário manter esse tipo de polarização agora para se legitimar enquanto a uma base. Claro. Então, acho muito difícil. Esse tipo de mudança, acho que ela só ocorre de quantos em quantos geracional. anos? De muito, não muito precisa e muito agora tempo. A gente... Vai demorar um tempo, então. Exatamente. Pessoal, muito obrigada. Muito interessante conseguir compreender um pouco o que foi aquele junho, o que são esses movimentos de direito, de onde eles surgiram e que força eles tomaram. Muito bacana a pesquisa que vocês estão desenvolvendo e têm desenvolvido. Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Você que curte a TVT, não esqueça de contribuir com o nosso financiamento coletivo. Para ajudar a manter e fortalecer esse projeto, é só acessar o catarse.me/TVT e fazer uma assinatura. Bom para todos, fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau, tchau.